Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre alienação parental e abandono afetivo, né? São duas situações distintas, não se confundem, apesar de muita gente se confundir a respeito delas, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Vamos falar sobre primeiro alienação parental. Alienação parental está configurado como na legislação através da Lei 12.318 de 2010, né, uma lei civil, enquanto ainda não tem codificação penal, mas já já vai ter, se Deus quiser, né? E ela consiste em quê? O que que é alienação parental, efetivamente, né? É a utilização da criança por um dos cônjuges, por um dos pais, para atingir o outro intencionalmente, né? Premeditadamente. Esse é o ponto básico da alienação parental. Visa, na verdade, atingir aquele companheiro, aquele ex-marido, aquela ex-mulher, aquela ex-companheira, utilizando a criança como moeda, né? Como instrumento para esse fim. E é o quê? É o abuso emocional, né? É a chantagem emocional, é fazer com que a criança tenha contra o outro genitor, né? Uma transformação de sua atitude. É a dificuldade do convívio, é o impedimento do convívio, é a utilização de motivos, de atitudes torpes, tipo é, é, notícia falsa de abuso sexual, tudo isso, notícia falsa de enfermidade, é a não notícia a respeito das questões da criança para o outro cônjuge, por isso uma viagem, é a mudança de estado ou de lugar sem avisar ao outro, a dificuldade e o impedimento disso, isso tudo intencionalmente. Isso é alienar é, é, o outro, né? E o alienador, ele tem como a intenção machucar aquele outro pai ou aquela outra mãe. E ele não está muito preocupado se a criança está sofrendo ou não. Ele está preocupado em atingir o outro ou a outra, né? Isso é lamentável. Isso é lamentável e a gente tem que brigar para que isso não aconteça. A legislação, através dessa lei, eh, deu uma cara a essa atitude que antes ela não era codificada. Agora ela é. Mas ainda assim, essa codificação não é utilizada da forma como deveria, no meu sentir, pelo juízo de família, na medida que é muito difícil ainda a aplicação efetiva dessa lei. Porque essa lei diz o seguinte: o que que ela induz a sua consequência ao alienador? É a proibição, é a restrição da visitação do direito de convívio, né? É até a perda da guarda em alguns casos, por aquele que a detém, é a modificação da forma do convívio efetivo, né, entre as famílias, caso essa alienação também seja feita não só pelo genitor, mas pelo outro, avós, é, 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 primos, tios, enfim, multa e advertência. Só que isso não está sendo suficiente porque, efetivamente, os juízos de família pouco utilizam essa lei na aplicação prática da coisa, né? O que eu vejo, na medida que sou advogada dessa especialidade, é que a aplicação é quase nenhuma e deveria ser mais, tanto pelo juízo como pelo Ministério Público. Hoje, quando você chega com uma notícia de alienação parental e para que ela fique configurada em processo, é uma luta, é uma luta. E isso tem que ser modificado. Acho até que essa questão tem muito a ver com o fato de não ter profissionais adequados no judiciário com relação à questão psicológica, ao estudo psicológico que tem que ser realizado e tudo mais. Mas isso precisa ser mais rápido, né? Até há os estudos psicológicos, mas eles demoram muito, os processos são muito arrastados, as medidas procrastinatórias, eita, são muitas. E aí acaba que, no final das contas, essa criança fica sofrendo durante muito tempo esse tipo de conduta, né? E quem também sofre muito é aquele que é atingido por esse tipo de alienação.
Então, isso tem que ser paralisado logo quando se inicia. Há um projeto de lei tramitando na Câmara, é o projeto 4488 de 2016, do deputado Arnaldo Faria de Sá, e está agora na relatoria da deputada Shérida. Está aguardando o parecer dela na Comissão de Seguridade de Família. E esse projeto, ele visa o quê? Ele visa criminalizar essa conduta da alienação parental. Isso vai ser sensacional. Por quê? Porque vai dar àquela pessoa que tem a intenção de utilizar a criança como instrumento para atingir o outro, vai dar a demonstração seguinte: olha só, se você fizer isso, você pode ser criminalizado e penalizado, inclusive com detenção de 3 meses até 3 anos. E, inclusive, pode ser objeto de acréscimo de penalização de até 1/3 em situações mais extremas, tipo notícia de abuso sexual, violência emocional abusiva de extrema gravidade, enfim, questões que vão ser tipificadas nessa legislação. Se ela passar, eu rezo para que ela passe, porque aí eu acho que vai mudar a configuração das coisas hoje existentes com relação à criança e com relação àqueles pais e mães que utilizam desse instrumento. Porque, veja bem, gente, quem se separa são os pais, não os pais dos filhos. Isso é fato. Não se pode utilizar os filhos como instrumento para atingir o outro. Resolve o problema em outra seara. Resolve o problema na questão psicológica, vai fazer uma terapia de casal ou ex-casal, entendeu? Mas discute as suas questões pessoais com o outro. Mas, pelo amor de Deus, não vamos utilizar a criança como um instrumento. Não vamos deixar a criança nesse meio dessa briga, porque ela não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela vai continuar tendo aquele pai, ela vai continuar tendo aquela mãe. Então, a gente não pode confundir essas questões, né? Elas precisam ser separadas, né? Os casais, eles precisam se separar, se divorciar e entender que os filhos não vão se divorciar dos pais. E eles continuam a ser pais da vida inteira daqueles filhos e, portanto, eles não podem sofrer esse tipo de coisa. Por quê? Porque essas crianças lá na frente, elas vão ter desvios de conduta, desvios de caráter, tudo em relação a essa situação. Vão ser péssimos pais, péssimas mães, né? Péssimas pessoas com o outro, porque ela tem toda uma deformidade emocional por conta dessa situação. Então, vamos atentar para isso. Tomara que essa legislação penal venha aí a abraçar essa legislação civil que hoje existe e para paralisar esse estado de coisas de alienação parental, porque isso é muito triste, muito ruim para a criança e para quem sofre alienação. Agora, com relação ao ao abandono afetivo, esse não é premeditado, esse não é intencional na maioria das vezes, né? Acho que quase tudo. O se é, melhor dizendo, nunca, porque a gente nem percebe que isso está acontecendo. É claro que em situações fica mais clara a situação do abandono quando os pais se separam, mas existe também o abandono afetivo quando os pais estão juntos. Há milhares de casais que têm seus filhos e não percebem que estão exercendo esse abandono perante seus filhos para com eles, né? Depois eles não sabem por que os filhos se trancam no seu mundo de internet, de rede social, de amigos, de livros, de amigos virtuais, amigos inventados, né? Enfim, toda sorte de transformação dessa criança. O abandono, ele não pode, ele é mais caracterizado pela falta do amor, né? Pela falta da atenção amorosa, pela falta do acompanhamento emocional. Não adianta você, no caso dos pais, a gente vê aí muitos pais que utilizam da ferramenta patrimonial por achar que isso é suficiente para fazer bem ao seu filho. Não é suficiente. É apenas um dado, mas não é suficiente. A grana não pode substituir
o amor. A grana não pode substituir a atenção emocional, o carinho, né? E o carinho, o amor é o quê? Não é você estar fisicamente ali do lado, porque não adianta também você pegar o teu filho para visitar e estar ali do lado dele e estar em outra situação, entendeu? Ou aquela mãe que efetivamente transfere para babá, para serviçal, o cuidado que deveria ter, o cuidado emocional que deveria ter com aquele filho, entendeu? Quer dizer, então são todas características de abandono e que efetivamente, às vezes, nós que estamos naquela situação não percebemos. Nós precisamos dar atenção a isso. Por quê? Porque esse abandono lá na frente também vai trazer, e aí, no caso, só a criança, consequências muito ruins, até nefastas, viu? Já vi casos aí que o abandono afetivo levou até a situações de sofrimento tal da criança, com lesão corporal e até mesmo suicídio. Então, isso tem que ter muita atenção por parte dos pais, por parte da família, e vale a pena uma pesquisa sobre isso, vale a pena falar sobre isso, ler sobre isso, porque as crianças hoje, elas estão num mundo tão globalizado, a gente está num mundo tão globalizado, com tantas atividades, com tanta correria, que a gente não está percebendo que efetivamente os nossos filhos, que estão ali do nosso lado, né, não estão tendo a atenção emocional que eles precisam, tá bom?